Graça e paz, igreja. Boa noite. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma noite, concluindo essa fase, esse ciclo, e crendo que essa é só a pontinha do iceberg, amém? Nós cremos numa noite poderosa, de ministrações poderosas. E eu quero iniciar a noite agradecendo, a pessoa de pastor Saulo, que foi meu pai nesse segundo ano, que me manteve nessa escola espiritual. A pessoa da minha líder Grace, uma mulher que, a primeira vez que eu cheguei aqui com meu esposo, ela ousou em fé, que quando eu disse a ela que não faria o rema, porque estava reformando a minha casa, ela disse, o rema nunca foi sobre dinheiro, é sobre fé. E a pessoa também da irmã Tânia, uma abençoadora do ministério do meu esposo, e a todos que fazem a direção do rema, pastor Caio, Carla, Tamires, Ariana e toda a monitoria. Vocês são uma bênção para a nossa família e para a minha vida. Eu quero iniciar orando, irmãos, agradecendo ao Senhor. Vamos orar? Pai, estamos aqui mais uma noite, Pai, iniciando mais uma noite de ministração, concluindo esse segundo ano dessa escola tão poderosa, dessa escola tão maravilhosa, que muda vidas. Senhor, eu creio e declaro uma noite poderosa de uma ministração que venha fluir do Teu Espírito. Espírito Santo, você tem livre-arbítrio neste momento. Me guia em todas as verdades e eu creio e assim eu oro em nome de Jesus. Queridos, a minha ministração ela tem como tema a fé que agrada a Deus. E eu quero iniciar a minha ministração dizendo para vocês o que a fé não é. A fé ela não é fingimento. A fé ela não é um sentimento. A fé ela não é palavras positivas. A fé não são palavras bonitas nem persuasivas. E eu quero que você abra em Hebreus 11, 1, para a gente ver o que o escritor de Hebreus nos diz, o que a fé é. Amém? Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos, a fé, ela é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. É a certeza. O ele nos garante que está no presente. A fé, ela nem foi nem será, ela é. Então, a fé é para hoje, é para o que estamos vivendo hoje, o que estamos vivenciando hoje, E a fé, ela anda junto com o amor. E ela também anda junto com a perseverança, porque cada dia que a gente amanhece, nós precisamos regar uma palavra que nós recebemos, um direcionamento do Espírito que nós temos, nós precisamos regar em amor e em esperança. Está regando todos os dias, em todo o tempo, porque os dias eles não são fáceis. As circunstâncias vêm. E nós precisamos exercer a fé que agrada a Deus, porque não é a fé de boca para fora. Hoje eu estou crendo, amanhã eu já acordo sem crer nada, não. A fé que agrada a Deus é uma fé positiva. É uma fé que todos os dias a gente amanhece com a convicção. Porque o escritor de Hebreus, ele diz para a gente que é a certeza do que se espera. Então, a certeza não tem dúvida. Já é. A fé já é. Quem tem fé e a fé que agrada a Deus é uma fé que já enxerga antes de ver. Porque a fé, ela vê antes. A fé que agrada a Deus vê antes, não é uma fé que mais será. Amém, pastor. Recebeu a palavra no outro dia, mas será que foi de Deus? Você já perdeu o que recebeu, meu irmão. Porque o que agrada a Deus não é choro, não é lágrima. É bom chorar na presença do Senhor, mas o que agrada a Deus é a fé. Porque a palavra nos garante. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Amém, meus irmãos? E foi nos dado uma porção de fé, E lá em Romanos 12, 3, diz assim, porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem gente que pode pensar assim, mas eu não tenho uma fé que o meu irmão tem. Tem, meu irmão. Mas a medida de fé, ela cresce de acordo com o que você alimenta. Se você não alimenta a fé que agrada a Deus, como é que a sua medida de fé vai aumentar? Porque eu mesma tenho uma medida de fé antes do rema e depois do rema, amém? Porque eu vivenciei coisas nessa escola que a minha fé, a minha medida de fé, ela elevou. Ela subiu de nível.
E não era possível fazer 2 anos de rema e eu estar com a mesma fé que eu iniciei aqui. Não é aceitável isso para nós. E todos os dias a nossa fé ela tem que estar voltada num nível elevado, porque o nosso Deus é um Pai elevado, amém? E como foi nos dado uma porção de fé e que nós precisamos elevar essa medida de fé, como é que a gente eleva essa medida de fé? Com intimidade com Deus, com experiências no dia a dia, né? E a nossa fé, ela precisa ser pura. Vocês sabiam que o grão de mostarda, ele não aceita cruzamento com sementes de outras espécies? Quando o Senhor fala lá com os discípulos, essa parábola da mostarda, muita gente remete ao tamanho. Pode até ser o tamanho do grão de mostarda. Mas a verdade é que o Senhor quer uma fé pura. Uma fé sem mistura, como o grão de mostarda. O grão de mostarda, ele não aceita hibridismo. Olha, irmãos, como é forte. É assim a fé que agrada a Deus. É uma fé pura, uma fé sem mistura, uma fé que fala e acontece. É assim a nossa fé. Porque a fé, ela fala. E quem tem fé estabelece coisas. Quem tem fé determina coisas. Quem tem fé muda situações. A fé que agrada a Deus. Aleluia. E nós que somos um povo da fé, nós andamos, não é por vista, é pelo que nós cremos. Porque a fé, como uma gestação, a gente gera primeiro. Aleluia. E quando a gente gera, quantos sabe que a gente não conhece o rostinho do filho, qual é a cor da pele, mas a gente tem certeza que é uma menina ou que é um menino e que vai nascer e que é nosso filho. É assim a fé que agrada a Deus, meus irmãos. Aleluia. É uma fé que quando chega os 9 meses de idade, ela tem que acontecer. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, a fé que agrada a Deus, a gente fala quando dorme, que acorda, o negócio já aconteceu. Aleluia, essa fé que agrada ao Senhor. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Meu Deus, como é forte. Aleluia, como eu me alegro, meus irmãos. E nós andamos por fé e não por vista. Lá em 2 Coríntios 5, 6, 7 diz: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é as circunstâncias que tem que determinar as coisas nas nossas vidas. É a fé que agrada a Deus, que está dentro de nós, a convicção e a certeza do que a gente ainda não está vendo, que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E, irmãos, foi assim que aconteceu comigo. Eu não podia ter outra ministração a não ser fé. Porque quando chegou em outubro do ano passado, chegou o relatório. Está despedido do trabalho. E agora? Eu digo, senta aqui, Renato. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Vamos pagar os débitos e vamos ver. E o rema, mas o rema só em março. Deus proverá. Renato, a gente não vai ficar para trás. Porque essa palavra já tem 1 ano dentro de nós e eu não aceito. E eu disse assim, Pai, eu trabalhava no hospital. Eu disse, eu vou pegar tudo que é plantão extra. Comecei a fazer plantão extra. Eu vinha 36 horas sem dormir, vinha para o rema estudar. Eu ia para um plantão, ia para o outro e vinha para cá. 36 horas sem dormir. E eu disse, não vamos ficar para trás. Não vamos ficar para trás. Renato, não vamos ficar para trás. Renato começou a fazer extra para um lado e para o outro, vai acontecer. Só que a nossa empresa tinha sido aberta, o CNPJ, e nada estava acontecendo, meus irmãos. Nada, mas nós recebemos uma palavra aqui. Na matéria, prosperidade. Com Eduardo Cardoso, e aquela palavra, eu tomei ela. Eu nem peguei, eu tomei pela fé que agrada a Deus. Eu disse, vai acontecer. Porque se ele falou, está falado, Renato, isso vai se manifestar, os nossos clientes vão chegar. Queridos, quando o Espírito Santo disse, para os plantões, eu disse, agora, como é que vai ser? Renato, o sobrenatural vai começar agora. Porque a gente estava indo pela força do nosso braço. E estava cansando. Eu disse, Renato, agora é a fé que agrada a Deus, vai se manifestar. E o sobrenatural, a gente vai provar e dizer, o Senhor é bom. Nós não vamos ficar para trás. Meus irmãos, foi assim que aconteceu. Chegou os provedores. Aleluia. É o céu que banca. É o céu que banca. Chegou os nossos clientes, começaram a se manifestar. É porque o testemunho é muito grande, não dá para contar. Mas foi pela fé
Eu disse, Pai, nós estamos no centro da tua vontade. Veio aqui a matéria, a oração que prevalece. Aquela mulher nos ensinou a orar e reivindicar e tomar o que é nosso. Eu disse, Satanás, você não tem poder sobre os meus clientes. Largue eles porque eles já existem. E foi se manifestando, se manifestando. Foi a fé que agradou a Deus e agrada a todos os dias, meus irmãos. É assim que nós precisamos se manter todos os dias ao amanhecer. Pai, eu creio. Não está favorável, mas eu creio, Pai. Vai se manifestar, porque o que o Senhor fala está assinado, está determinado e está falado. Só depende de nós. Queridos, quanto a Deus já está tudo pronto. Só depende de mim e de você. Aleluia. Eu muito me alegro quando falo em fé, viu? E, queridos, a fé, ela tem uma voz. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 4, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Mas primeiro ele nos diz que eu criei. Primeiro nós temos que crer. É como eu falei no início, a fé não é fingimento, não é palavras bonitinhas. Tem que crer, tem que descer para o Espírito para se manifestar. Quando você fala, é um poder. É o dínamo saindo de dentro de você e sendo executado no natural. Porque no sobrenatural já aconteceu. Aleluia, nós precisamos falar e acontecer, meus irmãos. Nós somos o povo da fé, nós temos uma palavra poderosa. Nós precisamos se manifestar em fé. E essa fé é a fé que agrada a Deus. Ah, mas eu tô nada. Se levante em nome de Jesus. Cadê a palavra que está dentro de você? Nós vamos sair daqui. Agora é que o bicho vai pegar lá fora. Agora que a gente tem que manifestar a fé que agrada a Deus. É agora que a gente vai exercer a fé que agrada a Deus. Aleluia. Como eu falei, quem tem fé estabelece coisas, determina coisas. Porque lá em Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia! Essa palavra aqui, meu irmão, ela funciona. Ela funciona, ela é real. Aleluia! Aleluia! A fé, ela não respeita a lógica. A lógica pode estar dizendo para a gente que não, isso aqui, meu Deus, isso é muito grande. Mas a fé, ela não respeita não, meus irmãos. Ela não respeita a lógica, ela não respeita diagnóstico. Ela não respeita não, meus irmãos. Aleluia, aleluia. E toda vez que Jesus ia ao encontro do povo, para curar, para libertar, o que era que ele dizia? Seja feito conforme a sua fé. Não era assim, não. Deixa eu ver como é que vai ser, que você vai ser curado. Não. Seja feito conforme a sua fé. Ou seja, é a nossa fé. É a fé que agrada o Pai. É a fé que agrada a Deus. Vamos ver lá, né? Porque a fé tem uma ação. E toda ação, ela tem uma atitude. Aleluia. Vamos ver o que aconteceu lá em Marcos 10, 46. Marcos 10, de 46 a 52. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tomou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus irmãos, quando esse homem ouviu e quando disseram assim: Jesus está te chamando, se levante, ele teve uma atitude, ele jogou a capa. Meus irmãos, quando ele jogou a capa, ele estava convicto, ele estava com fé com quem ele estava indo se encontrar. Ele sabia que a cura estava diante dele. Meus irmãos, a capa para aquele povo significava miséria, impotência, incapacidade. Era o governo que determinava a capa para o povo, para dizer assim: aqui, ali vai um cego, ali vai um mendigo, ali vai um incapaz.
Mas quando o homem disse assim, se levante que o mestre lhe chama, aquele cego, ele teve uma atitude. Ele se levantou, jogou a capa e foi ao encontro do mestre. Meus irmãos, nós precisamos deixar a capa e ir convictos em nome de Jesus. Aleluia.